cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, né, meus amigos? Estamos aqui nesse dia 21 de outubro de 2024 para falarmos do nosso Vasco, deixar vocês informados, trazer aqui a atualização em relação à venda de ingresso. O Vasco trouxe uma nota de esclarecimento que veio a público que, na minha opinião, falou e não disse nada. Vocês vão entender o porquê. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o nosso elenco que se representou na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, sobre as meninas da colina e sobre também o nosso R10 Skol Vasco da Gama e o presidente Pedrinho, que andou bloqueando alguns torcedores aí de suas redes sociais. Dito isso, meus amigos, bora, vem comigo que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, galera, é o seguinte, né? Logo de cara, então, aqui dando o pontapé inicial, vocês já acompanham essa arte na sua tela. O Vasco divulgou uma nota, segundo a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, o borderô, a venda, coisa e tal, toda aquela situação, né? Então, segundo o Vasco, né, tivemos 18.910 pessoas presentes dentro de São Januário, tá? Então, público presente de 18.910 pessoas. Aí, segundo o próprio Vasco esclarece nessa nota que você já acompanha na sua tela, tá? Isso aí o próprio Vasco da Gama divulgou, para ninguém falar que é mentira minha, tá bom, gente? Olha só, de cortesias foram 2.625 ingressos. Então vamos lá, então. O Vasco está dando mais do que 10% da sua capacidade de ingressos de cortesia, isso? É um pouco complicado, mas vamos lá. Dentro disso aí, olha só, acordos comerciais. O que é isso, Álvaro Silva? Por exemplo, acordo com a Betfair, com a Vivo Sorte, com outros patrocinadores. Aí o clube fornece alguns ingressos para esses patrocinadores estarem fazendo ali experiência com o torcedor, sorteando o BMG, enfim. Eu acho muito ingresso todo jogo, 1.046 ingressos. Mas, enfim, bora lá. Né? Autoridades e órgãos públicos, 655 ingressos. Isso aí já é uma lei aqui do Rio de Janeiro, tem que ser cumprida, tá? Relacionamento institucional, 895 ingressos. Emitidos e não entregues, que a pessoa não teve acesso, 29 ingressos. Gratuidades, 872 gratuidades emitidas e só 630 pessoas usaram da gratuidade. Então vamos começar de baixo para cima. Da gratuidade é o que eu falo do olho grande. Muita gente que sabe que não vai ter como ir no jogo ou acha que vai ter como ir, emite a gratuidade com o olhão, né? Aquele olhão de seca pimenteira, chega na hora, não vai e atrapalha outras pessoas que gostariam de ir. É claro, existem imprevistos, tem pessoas que estavam marcado para ir, passa mal, algum acidente, alguma coisa séria acontece e não tem como ir no jogo. Aí a gente entende agora, mas aí vamos botar aí 242 pessoas. Eu acho difícil, olha, confesso para vocês que eu fico aqui com a minha ressalva, viu? Eu não consigo acreditar que de 872, 242 pessoas aí tiveram coisa tão séria para não ir no jogo, mas conseguiram emitir o ingresso. Bora lá. Se tratando aí, eu já falei dos acordos comerciais, né? Falei aí das gratuidades, do relacionamento institucional. Público total em São Januário, eu já falei, vou repetir, 18.910 pessoas. A renda que o Vasco teve aí, lucro, 1.200.000. Mixaria, tá? Mixaria. Para um jogo de Copa do Brasil, mixaria. Para um tamanho do Vasco, mixaria. Tá? Sinceramente, o Corinthians lá bota 40 mil, faz 4 milhões e meio. Fácil.
Outra coisa, a capacidade atual de São Januário é de 20.419 torcedores. Em 2022, a capacidade de São Januário era de 21.800. Eu quero saber por que diminuiu aí 1.400 pessoas do nada, sumariamente. O bombeiro pediu, mas peraí, de um ano para o outro, tem que tirar 1.000 pessoas de São Januário? Eu não estou conseguindo entender, tá? Também não sou especialista, nem sou engenheiro, mas é no mínimo curioso. Aí, por que o Vasco numa final de Copa do Brasil, tendo como capacidade máxima hoje de 19.685 pessoas, só vendeu 18.910? Então, usando a lógica, poderia ter colocado mais 700 e poucos ingressos à venda. Por que não foram colocados? Por que não foram colocados esses 700 e poucos ingressos a mais à venda? Por quê? Porque a gente tem aí quase 3.000 gratuidades, 2.625 gratuidades no Vasco. Tem gente reclamando, achando bonito. Não, tá certo. São Januário é pequeno. Se tiver ruim, cancela o plano de sócio. Eu não acho por aí. Eu acho que tem muita gente levando ingresso no mole, e o torcedor que sua a camisa para pagar o plano de sócio é deixado sempre em último lugar nessa fila. Se é que existe fila, né? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, meus amigos, o Vasco falou nessa nota e não disse nada. Não esclareceu nada. Eu quero saber da investigação de uma suposta venda de ingresso clandestina. É isso que eu quero saber. Por que o Vasco não faz nada? Só divulga notinha. Aí o Pedrinho começou a ser cobrado na rede social. De forma ácida, duras palavras. Então ele, com total direito, foi lá na sua rede social e começou a bloquear vários torcedores do Vasco. Porque, segundo ele, estavam usando de palavras que não tem nada a ver com a gestão do clube. Então, até eu entendo, até eu aqui, se começar a me ofender aqui, eu vou denunciar e vou bloquear. Agora, por que o Pedrinho também não vem a público e não explica essa questão aí da venda clandestina de ingressos? Não do Vasco, mas supostamente de alguém ligado ao Vasco que está sendo investigado pela polícia. Por que o Pedrinho não vem a público e não explica por que ele não colocou mais 700 ingressos à venda? Faz sentido. Você já tem um estádio para menos de 20 mil e não vai colocar a carga toda? Não estou entendendo. Não faz sentido. Você ter o estádio com a capacidade já reduzida, que era 40 mil, reduziu para 29, reduziu para 27, reduziu para 25, reduziu para 24, 22, 21, até que agora a capacidade atual é de 19.685, menos de 20 mil. Só que a gente põe para 20 mil porque tem um pessoal que trabalha no jogo, os funcionários que ficam ali, acaba dando mais de 20 mil pessoas dentro do estádio. Então eu quero entender por que o Pedrinho, o Vasco, não colocou os outros 700 e poucos ingressos à venda. É uma conta básica. 19.685 menos 18.910. Por quê? Não sei. Para 19, é isso aí. 700 e poucos ingressos. Por quê? Porque 18 mil para 910 para 19 mil são 90 ingressos. Aí é 685 mais 90. Vai dar 775 ingressos. Por que o Vasco não colocou esses 775 ingressos à venda? Por que isso não foi esclarecido para o torcedor? E outra coisa, eu quero que seja esclarecido, não é a gratuidade não. Eu quero que seja esclarecido o plano de sócio. Quantos sócios torcedores compraram o ingresso através do sócio estatutário? Quantos sócios torcedor compraram o ingresso através do plano Dinamite, do plano Caldeirão, Caldeirão melhor, menor, Norte a Sul? Eu quero saber isso.
Isso não foi esclarecido. E o Vasco tem acesso a isso no site, facilmente. Então o Vasco falou e não disse nada. Está faltando transparência. E quando não se trabalha com transparência, dá margem para todo mundo pensar o que quiser. Tá? Essa é a minha opinião. Se tratando ainda de Copa do Brasil, o Vasco recebeu da CBF 22.850.000 reais. Foi a maior premiação para um quarto colocado da competição nas últimas 5 competições, nos últimos 5 anos, tá, gente? Só para ficar aí para vocês, a título de informação, o registro, então, caindo Pix na conta do Vasco de quase 23 milhões de reais. Uma pena que não chegamos na final, que esse número aí poderia, acho que, se eu não me engano, acho que iria dobrar, né? Mas, vida que segue, já foi. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o nosso elenco. Nossos jogadores se reapresentaram no CT Moacir Barbosa na manhã dessa segunda-feira, já iniciando os trabalhos, os preparativos para o jogo da próxima quinta-feira diante a equipe do Cuiabá, a partir da qual já tem o árbitro definido, é o Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana. Vamos por partes então, primeiro se tratando do elenco. Rafael Paiva tem a dura missão de achar a zaga, né? É literalmente achar, não é usar, é achar. E eu vou fazer uma pergunta, por que o Rojas não tem mais chance nesse time? Por que o Luiz Gustavo e o Lincoln não tem chance nesse time? Porque tá arriscado o Paiva insistir de novo aí com o Léo Pelé e Maicon, com o Maicon e João Vitor, com o Léo Pelé e João Vitor. Ah, Álvaro, mas é o que tem. Não, não é. Não é porque quando precisou a gente viajou lá para o Rio Grande do Sul, deu a chance para o Lincoln e o moleque jogou direitinho. Moleque no bom sentido, o rapaz, né, da nossa base. Então por que não se dá chance, né? Tem a questão do meio-campo, o Paê muito abaixo, Coutinho fisicamente extenuado, vamos ver se ele vai estar recuperado para esse jogo. O Maxime Domingues, que nunca está pronto para jogar, nunca está apto. O Jean Davi, que não sei o que ele veio fazer no Vasco até agora, na minha humilde opinião. Nada contra o caráter do rapaz, né, a profissão dele, mas tecnicamente não vem mostrando aquilo que a torcida, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo espera dele. Então o Rafael Paiva vai ter essa dura missão aí de encaixar o time novamente. O Souza já cumpriu suspensão, pode voltar à equipe, né? O Alex Teixeira, eu estou querendo entender, a torcida do Vasco está querendo entender, né? Se ele veio para o Vasco, se ele não veio, se veio para jogar bola, se veio só para treinar, né? Porque até agora também não disse ao que veio para o nosso gigante aí nessa terceira passagem dele pelo nosso Vasco, tá? Se tratando ainda de CBF, de arbitragem, a CBF também divulgou o árbitro para Vasco e Bahia, será o Rafael Claus. Eu estou notando que a CBF está colocando só as figuras carimbadas, só os árbitros mais polêmicos para apitarem os jogos do Vasco. Isso pode ser um problemão, hein? Tomara que não, tomara que hajam com lisura, que trabalhem ali com imparcialidade, né? Para não atrapalhar o espetáculo. Tomara que não. Agora, mudando de assunto, ainda falando de campo e bola, as meninas da Colina entram em campo pelo Campeonato Carioca, né, diante a equipe do Olaria, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite. Nossas meninas que vêm aí de 2 derrotas seguidas para o Flamengo e para o Botafogo, elas vêm aí em busca de uma reabilitação na competição carioca da temporada 2024. E daqui a pouquinho, daqui nos próximos minutos, entra em quadra o nosso R10 Skol Vasco da Gama, porque a bola vai subir no ginásio de São Januário pelo Novo Basquete Brasil, temporada 24-25, Vasco da Gama e Pinheiros, tá? O Vasco que também, né, o nosso R10 Skol, que também vem buscando se reencontrar com a vitória, uma vez que perderam a última partida lá no interior de São Paulo para a equipe do Mogi, no placar de 66-65, no apagar das luzes, acabamos levando ali uma fatídica virada. Então, basicamente, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação hoje, né? Essa questão envolvendo Pedrinho, essa questão envolvendo Copa do Brasil, envolvendo aí também a distribuição de ingressos do Vasco da Gama, o nosso elenco que se representou, a CBF que já definiu a arbitragem, a premiação da Copa do Brasil, as meninas da Colina que entram em campo na próxima quarta-feira e o nosso R10 Skol que joga daqui a pouquinho nos próximos minutos diante a equipe do Pinheiros pela temporada do Novo Basquete Brasil 24-25. Então basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muita delonga, eu vou ficando por aqui, um casaca no coração de cada um, que o nosso bom Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, ótima noite para vocês, a gente
gente se vê logo mais em mais um vídeo da nossa programação, que é o Madruga Vasco. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!